Graça e paz, amados. Nós gostaríamos de agradecer aqui a todos que têm participado das nossas lives, têm nos abençoado com sua participação. Agradecer aqui ao povo que tem orado por nós, tem nos abençoado. Eu gostaria de louvar a Deus nesta manhã também pelas nossas mamães. Gostaria de parabenizar todas as mães. Eu sempre digo que a palavra de Deus só aponta para duas pessoas que podem edificar uma casa. A primeira é Deus. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E Provérbios 14 vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Então eu quero louvar a Deus pelas mães e pela sabedoria das mães. Essas mães verdadeiramente edificadoras. Eu louvo a Deus porque hoje nós estamos aqui ministrando a palavra, trabalhando na obra de Deus, e isso com certeza foi um legado deixado pela minha mamãe, que me abençoou, que trabalhou, que ensinou, que caminhou para a igreja. Quantas vezes nós andávamos 3 horas a pé para ir à igreja no domingo. Me lembro que uma ocasião nós andávamos uma distância muito longe e construiu-se uma congregação, um templo, a mais ou menos a metade da distância para uma outra direção, mas essa metade da distância ainda era 1h30 andando a pé. E aí, como estava muito mais pertinho, nós íamos toda quinta e todo domingo na igreja. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por muitas vezes estarmos numa igreja diferente, talvez de outra denominação, e a minha mãe recebeu a oportunidade para cantar, e ela então pegava no meu braço e dizia: vamos cantar comigo, fazer um dueto. E assim ela foi discipulando, foi ensinando, convivendo. E eu louvo a Deus. Papai do céu já levou a minha mãe para morar com ele, e ele fez isso 20 dias após a minha ordenação ao ministério pastoral. Quando eu nasci, ele disse para ela que eu seria pastor, e ele segurou a vida dela, permitiu que ela caminhasse comigo até me ver ordenado ao ministério pastoral. E então assim o Senhor, 20 dias depois, a levou para a glória. Eu louvo a Deus pela obra que Ele fez através da minha mãe na minha vida, e louvo a Deus por cada mãe. As mães, meus parabéns. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Hoje eu tenho algumas mães por aí. Gostaria de poder destacar todas elas, mas eu posso ser injusto aqui de esquecer de citar algumas. Então eu gostaria aqui de agradecer todas as minhas mamães, aquelas que me adotaram no decorrer da minha vida, principalmente no sentido da minha vida ministerial. Há cerca de quase 25 anos estou no ministério, em todos eles Deus me deu algumas mamães para cuidar de mim como um filho, cuidar de mim respeitando como pastor,
mas cuidando como filho. Muito obrigado às minhas mamães, que vocês sabem de quem que eu estou falando, vocês sabem quem são. Muito obrigado, Deus abençoe. A Deus toda a honra e toda a glória. E mais uma vez as mamães, parabéns, feliz Dia das Mães. Nesta manhã nós queremos meditar num salmo que você já conhece muito. Salmo 133. É interessante que parece que está passando tão rápido essa série de 15 salmos. Parece passando tão rápido. E então, se Deus permitir, hoje à noite, às 19 horas, nós encerraremos essa série do Cântico dos Degraus. E eu disse lá no início que eu entendo que esse cântico é um cântico profético. E durante o período que estou ministrando esses cânticos aqui, eu tenho visto em vários lugares sendo liberado para que as igrejas voltem aos cultos presenciais, mesmo com todas as restrições, com todas as limitações. Mas a minha esperança, a nossa esperança é que muito em breve nós estejamos voltando ao templo, sim. E esses cânticos dos degraus são cânticos de um povo que estava voltando, Um povo que estava voltando ao templo, aquelas festas 3 vezes durante o ano, quando eles voltavam ao templo. E nesse perímetro, nesse período, nessa peregrinação da sua cidade, das suas casas até o templo, eles tinham esse cenário, essa coletânea, esse conjunto de cânticos que eles cantavam enquanto caminhavam para o templo. E é exatamente assim que eu vejo. Nós estamos voltando para o templo, estamos caminhando. E eu quero então, nesta manhã, ler com você o Salmo 133. Não é? Depois de tantas vezes ler, de tantas vezes cantar esse salmo, e não sei quantas vezes ainda vamos cantar ele, vamos citar ele, vamos pregar sobre ele, mas eu creio que a cada dia o Senhor tem uma palavra, e eu acredito que hoje, mais uma vez, o Senhor tem uma palavra de confronto, de despertamento para nós. Então nós já iremos ler o texto, já iremos ministrar uma palavra. Enquanto isso, eu quero orar com você, eu quero orar com cada um, e eu gostaria de, desde já, pedir a você que compartilhe, que convide outros, não é? E que nós vamos então ministrar uma palavra agora. Tenho dito que nós também estamos disponibilizando essas gravações das nossas lives no YouTube depois. Então, se você quiser e puder, será um prazer recebê-lo no meu canal do YouTube, Pastor Amarildo Psicanalista. Vai lá, se inscreva lá, porque quanto mais inscrito eu tiver, melhor será, para que daqui uns dias eu possa veicular com mais facilidade, trabalhar com mais facilidade no meu canal no YouTube. Não é para se mostrar, não mas é para que a palavra de Deus seja ministrada, seja pregada. E tenho dito que nesse tempo como é que eu diria, é um tempo de muito aprendizado, é um tempo de desenvolvimento de novos talentos,
Então aproveite esse tempo para desenvolver aquilo que estava guardado aí, que o Senhor está despertando em você. No nosso caso, estamos aprendendo a lidar com essas questões da mídia e tal, com o fim de ministrar a palavra de Deus e que ela seja cada vez mais difundida e espalhada, né? Privilégio que nos dá de ministrar para pessoas de tantos lugares diferentes, não é? Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estar diante da Tua palavra, estar juntamente com o Teu povo diante da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por cada vida que tem nos abençoado com a sua participação, com a sua oração, compartilhando essa palavra, espalhando essa palavra. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor venha ministrar sobre nós mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que venha confortar os corações tristes, dar alento, dar consolo aos corações aflitos. Que o Senhor venha ministrar cura àqueles que estão, ó Deus, nesta hora, buscando uma cura dentro do propósito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa cidade, nossos líderes, nossos pastores, as mais diversas denominações dentro das nossas cidades, do nosso país. Abençoa, Deus, a nossa liderança nacional, a nossa liderança federal, nossa liderança estadual, municipal, em nome de Jesus, Pai. Dê entendimento, discernimento, para que possamos vencer esse tempo sem maiores conflitos, sejam eles emocionais, pessoais, políticos, judiciários. Ó Deus, cuida de nós mais uma vez. Muito obrigado por esse domingo, muito obrigado pela vida de cada mãe. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Salmo 133 vai dizer o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos, creio eu que a maioria das vezes que nós ouvimos meditações sobre salmos como esse, é exatamente falando da beleza, da maravilha que é a vida em comunhão, a vida em união. Nós lemos isso nos nossos cultos, nos nossos devocionais, nas nossas igrejas. E hoje pela manhã, enquanto caminhava um pouco aqui na rua da nossa cidade, eu comecei a pensar sobre isso. O Senhor começou a colocar no meu coração sobre essa questão dessa incrível beleza da união. E é certo, e é real. O Senhor começou a trazer essa ideia da suavidade e do quanto é bom. A Nova Versão Internacional fala como é bom e agradável, essa agradabilidade que é viver em união. E a Nova Versão Internacional não fala nem vivam em união, mas fala quando os irmãos convivem em união. Foi essa frase que eu tirei para colocar como tema hoje no nosso salmo. Quando os irmãos convivem em união. Então, quando nós tratamos desse tema chamado união,
O que a nossa mente visualiza? O que a mente, eu diria coletiva talvez, visualiza quando se trata de comunhão ou de união? Quando é que nós sentimos a falta de união? Eu não sei se você concorda comigo, mas na verdade eu acredito que a maioria das vezes que a gente fala assim, nós não estamos vivendo em união, ou falta em nós a união, geralmente nós ligamos esse pensamento a, por exemplo, a frequência nos cultos no templo. Então a ideia é, se está frequentando o templo, está em comunhão, está unido. Se não está, não está unido. Nós temos essa visão de união. Mas nós também sabemos, se nós buscarmos um pouquinho mais em nós vamos perceber que estar perto do outro, que estar no mesmo lugar, não significa estar unido. Essa é uma questão local. Essa é uma questão de igreja local. Porque onde é que nós preocupamos com esse tipo de situação de comunhão ou de união? Nós preocupamos geralmente quando nós tratamos do nosso povo. E quando nós falamos do nosso povo, geralmente eu estaria falando da Igreja Batista Central em Conselheiro Pena. Talvez você estivesse dizendo, estou falando isso aqui, na minha igreja está faltando união. Quanto se eu pudesse estar aqui diante de um público, ou se eu estivesse diante aqui de uma plateia, e eu perguntasse quantos aqui estão insatisfeitos com a união na sua igreja, muitos levantariam as mãos. Muitos. Igrejas consideradas igrejas grandes ou igrejas pequenas, porque esse é um pensamento que nós temos muito, até talvez seria até um pensamento egoístico, porque nós pensamos muito no nosso grupo, e quando fala disso, nós estamos falando de um grupo, de uma igreja local. Às vezes não pensamos nem a nível denominacional. Às vezes nós pensamos isso só no sentido local. Quando nós falamos dessa falta de união. E nós então analisamos e começamos a pensar sobre isso. Que fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós falamos isso. A pergunta, a interrogação que me veio é: estamos convivendo em união? Porque união tem a ver com ligação, tem a ver com harmonia, tem a ver com pensar, agir, sentir as mesmas coisas, unidos. É por isso que às vezes, quando vai haver um casamento, vai falar que é uma união. Uma união.
porque passa a se unir, a pensar, a trabalhar para desenvolver algo ou alguma coisa em conjunto. E o que nós vemos, a grande preocupação acerca da união, tem a ver muitas vezes com grupos muito selecionados ou muito fechados. E aí, infelizmente, nós vemos até dentro, e é o lugar mais fácil de ver, nós vemos dentro das nossas igrejas locais, essa falta de harmonia no jeito de pensar, no jeito de agir, no jeito de sentir, nos nossos acordos, e união tem a ver com acordo. União tem a ver com pacto entre elementos visando a convivência, visando uma convivência. E quando nós analisamos essa questão e nós abrimos um pouco mais o leque, nós vamos perceber que na maioria das vezes essa comunhão ou esse desejo de união, ou essa visão de união, por ela estar muito restrita a um grupo local, nós também não visamos muitas vezes a união no sentido de, por exemplo, no nosso caso batista, temos as nossas associações, a nossa convenção. A pergunta é: estamos convivendo em união? Vivendo juntos? Quando nós percebemos essa dificuldade dessa união, nós começamos nós abrimos um pouco mais o leque e pensarmos nas denominações. E aí nós temos às vezes um jargão, uma frase pronta aí que a gente diz assim: maior é o que nos une do que o que nos separa. Mas o que é que nos separa? Se nós estamos de acordo com a palavra, se nós estamos vivendo a palavra, o que é que nos separa? Se nós cremos na mesma Bíblia, ou não cremos, e aí nós vamos divergir em algumas questões, como a forma de nós ensinarmos a respeito de salvação, a questão dos dons espirituais, a questão daquilo que nós chamamos de doutrina na igreja local ou na denominação. Mas o que a palavra de Deus diz aqui é que a agradabilidade, a suavidade, a maravilha, a beleza da união, está falando entre os irmãos. E quando está falando dos irmãos aqui, está falando do povo de Deus. Não está aqui e nunca houve, nunca haverá na palavra de Deus essa fragmentação do povo de Deus em denominações religiosas que pregam a mesma Bíblia, que usam a mesma Bíblia, mas com formas de interpretá-la de forma diferente. E com toda essa questão de fazer, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, querido, que a igreja do Senhor, o povo de Deus, é um só. E isso não tem a ver com denominação religiosa.
O povo de Deus, os filhos de Deus, não pensam mais. Porque agora diz a palavra de Deus que nós temos a mente de Cristo. Cabeça é Cristo e a cabeça é quem pensa. Nós apenas seguimos os comandos da cabeça. O problema é que todos nós, talvez cada um de nós, queremos ser cabeça. E esse é um perigo que nós corremos em toda a nossa história na humanidade. Então, a palavra de Deus diz que é bom, que é suave, que os irmãos convivam em união. Irmãos não significam que são aqueles que frequentam um mesmo local, que são membros de uma mesma igreja, que pertencem a uma mesma denominação. Irmãos aqui é todos quantos receberam a Jesus como Senhor e Salvador, como está lá em João. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E todos os filhos de Deus são irmãos. Onde está e como está a nossa comunhão, a nossa união? Como é que isso tem sido visto, sentido, vivido? A palavra de Deus diz que o povo de Deus, que os filhos de Deus, eles precisam viver em unidade, em união, em comunhão. Os filhos de Deus precisam aprender a conviver, e isso é um milagre. Mas quando entendemos que não somos cabeça, nós somos corpo, e que a cabeça é uma, porque um ser com muitas cabeças é monstro, e o corpo de Cristo tem uma cabeça, que é Cristo. Então nós não podemos mais andar segundo o pensamento filosófico denominacional, ou o pensamento filosófico local. O que nós temos que entender é que nós temos a mente de Cristo. Paulo disse aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para esse salmo, assim, é maravilhoso quando. Por isso é que aqui diz assim: com bom e com suave é que os irmãos vivam. A nova versão fala assim: quando os irmãos convivem. Eu gosto dessa palavra quando, por quê? Porque só vai ocorrer os benefícios, as bênçãos dessa união quando os irmãos convivem em união. Aqui diz que essa união, o salmista Davi aqui, ele compara isso a uma unção sacerdotal, como daquele óleo precioso, aquele óleo maravilhoso, único, que era derramado sobre a cabeça de Arão. Ele fala de Arão como o princípio do sacerdócio. E aí ele fala que desce e vai descendo, vai ungindo todo o seu ser, todo o seu corpo. E a palavra de Deus diz que a união é como esse óleo. Quando há convivência, a união é como esse óleo. Aqui também diz que é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Gerando vida. Então nós podemos observar aqui unção e vida. É por isso
que esse texto diz, porque ali, o Senhor ordena a bênção e a vida. Ali, o Senhor ordena a bênção e a vida. Ali aonde? Que ambiente é esse? É porque na realidade, quando nós os irmãos convivemos em união, nós estamos gerando um ambiente propício para que o Senhor ordene ali naquele ambiente a bênção. Queridos, que maravilha! Ali o Senhor ordena a bênção e ordena a vida. E a palavra de Deus não diz apenas que ele não é uma vida qualquer, uma vida finita, mas ele está falando que ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós observamos esse texto e damos um glória a Deus estridente, maravilhoso, a gente precisa pensar no que acontece quando esse ambiente de união não é gerado. Quando esse ambiente de união não é proporcionado para Deus. Se você for analisar bem, a palavra de Deus vai dizer que quando vai mostrar quando terminou-se o tabernáculo, queridos, olha só que maravilha, o tabernáculo tinha um modelo que Deus deu. Deus, ele falou com Moisés cada detalhe do tabernáculo. Cada detalhe. Então Moisés trabalhou executou esse modelo, essa planta, essa ordem de Deus. E a palavra de Deus diz então que depois do tabernáculo levantado, nós vamos ver lá em Êxodo 40. Lembrei desse texto aqui porque eu lembrei da palavra ambiente. Você pode reparar que quando Deus ele cria os céus e a terra, e ele tem no seu coração criar o homem para desfrutar de tudo isso, a palavra de Deus diz que ele planta um jardim. Ele planta um jardim. É interessante, já não estava lindo o que ele fez, mas aí ele vai lá e cria um ambiente onde o homem pudesse ter encontros com ele diários. Ambiente. Deus criou um ambiente de encontro com Moisés no Monte Sinai. Jesus, quando foi celebrar a última Páscoa e instituir a ceia, ele mandou preparar um ambiente. Havia um ambiente previamente determinado. Então o nosso Deus é um Deus de ambientes. E o Senhor, ele ordena a bênção e a vida em um ambiente. Não é naquilo que nós chamamos de igreja, como templo, como local, como barro, como cimento. Ele trata aqui de um ambiente de união. Aí olha só. Êxodo 40, verso 33, na última frase vai dizer: assim Moisés acabou a obra.
Acabou. Fez tudo que o Senhor ordenara. Você vai ver isso no verso 32, que fala assim: como o Senhor ordenara a Moisés. Agora olha isso. Ele acaba a obra e entrega a obra. Agora a Bíblia vai começar o verso 34 com um então. E diz assim: então a nuvem, a presença, a Shekinah de Deus, a nuvem cobriu a tenda da congregação, o lugar santo, a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Glória a Deus. Depois de concluído, de perfeito ambiente, como Deus ordenou, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória encheu todo o tabernáculo. O verso 35 diz assim: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, não cabia carne lá, porque a glória encheu. Na nossa carne nós não conseguimos viver a comunhão, querido. Não conseguimos viver a união. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia. Não cabia mais ninguém, a glória já encheu. Então o Senhor fala assim: quando nós temos o cuidado de criar o ambiente e de entregar para Ele o ambiente perfeito, esse ambiente se chama união, um ambiente de união. Esse ambiente de união tem a ver com harmonia, tem a ver com pacto, tem a ver com acordo, tem a ver com ligação, tem a ver com estar preso um ao outro. Nós às vezes chamamos um ao outro de irmão, mas nos degladiamos. Nós chamamos um ao outro de irmão, mas nós temos a coragem de caluniar. Nós chamamos um ao outro de irmão, mas temos coragem de trair, de maldizer. Nós temos, como seres humanos, ainda essa coragem de falar mal do irmão, de julgar alguém, talvez pela roupa que veste, pelo bairro que mora, pelo jeito que fala. Pelo estilo, pela cidade onde mora, pelo estado onde nasceu. Nós temos esses problemas conosco que impedem a chamada união. Como irmãos. Quando você ora para a igreja crescer, quando você ora para que haja comunhão na igreja, união na igreja, você ora por qual igreja? Pela igreja do Senhor ou pela sua igreja? Você pode dizer: mas a minha igreja é a igreja do Senhor. Eu acredito nisso. Quando eu oro para que Deus faça crescer o povo de Deus na minha cidade, eu estou pensando em que igreja, em que povo. Se hoje eu não tive nenhuma manifestação de conversão na minha igreja, e eu encontro com um colega que diz: na minha igreja hoje nós tivemos 100 manifestações de pessoas se convertendo. Como é que eu vou ficar? Por que nós, quando ficamos aborrecidos
com a nossa igreja, nós vamos para outra igreja. E nós chegamos nessa outra igreja com mágoa no coração, porque não consegui conviver com os da outra igreja. Então ali eu recomeço, porque eu não gostei daquela igreja. Então, na nossa mentalidade humana e finita, nós fazemos isso. As pessoas dizem pulando de igreja em igreja. Ninguém pula de igreja em igreja, porque igreja do Senhor Jesus só existe uma. Mas nós temos as nossas igrejas. Então eu sempre digo que as nossas igrejas são nossas mesmo. Há poucos dias atrás eu aprendi que eu não tenho igreja. Eu não tenho a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus. E eu não tenho ovelhas. Eu cuido das ovelhas do meu Pai, dentre as quais eu também sou uma ovelha dele. É por isso que onde quer que esteja, independente da igreja onde eu estou pastoreando oficialmente, eu considero ter ovelhas em muitos outros lugares também. No sentido dessa consideração, no sentido de que eu já pastoreei, que eu já convivi. Mas eu sou um pastor que cuida das ovelhas do Supremo Pastor. Na verdade, nós somos co-pastores. Voltando aqui, então nós pensamos, por exemplo, nesse ambiente como um local físico. E o Senhor falou assim: o ambiente que eu quero se chama união. O lugar onde será agradável, bom, suave. É um ambiente chamado união. Quando os irmãos convivem em união. Então eu gostaria de entender que esse resultado aqui é o seguinte: porque ali o Senhor ordena a bênção em minha vida, ali naquele ambiente. Eu estou repetindo isso aqui para ficar bem claro para nós. Ali naquele ambiente, o Senhor ordena a bênção em minha vida para sempre. Então, o Senhor diz assim: eu preciso de um ambiente para que eu possa ordenar a bênção em minha vida. Esse ambiente é você que vai criar, é você que vai construir. O ambiente de união não é Deus que constrói, é no ambiente de união construído por nós que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por exemplo, quando você pega, na minha opinião, o grande modelo de igreja, que é lá Atos 2, de 42 a 47, você vai ver que o estilo de vida que a base daquele povo era, e perseveravam. Então a primeira coisa é perseverança. Para viver uma união entre irmãos, é preciso que haja perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, autoridade espiritual. Autoridade espiritual, quando se reconhece a autoridade espiritual, gera-se um ambiente favorável à ordenação de bênção e de vida. Doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão não é ajuntamento,
não é uma multidão. Comunhão é ter tudo em comum. Na oração, no partir do pão e nas orações. Essa é a base. Aí você vai ver que a palavra de Deus fala assim: em cada alma havia temor, sinais e maravilhas então eram feitas pelos apóstolos. Ninguém tinha necessidade, tinham tudo em comum, as pessoas repartiam seus bens uns com os outros. E aí esse ambiente era gerado pela atitude, pelas decisões daqueles irmãos, lá no início da igreja, no Novo Testamento. Aí a gente vai perceber que esse ambiente criado por aquele povo vai chegar no final e dizer assim: e o Senhor acrescentava à igreja. Então o Senhor falava assim: tem um ambiente de união onde eu posso direcionar aqueles que estão sendo salvos. Por que o Senhor direciona pessoas para a igreja dele? Quando o ambiente é favorável, quando há um ambiente agradável, quando há um ambiente de união. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Isso tudo é maravilhoso, porque eu quero tratar com você aqui hoje, deixar muito claro, muito bem lembrado, que há uma necessidade de gerarmos um ambiente de união no povo de Deus, e isso não tem a ver com denominações, não tem a ver com igreja local, isso tem a ver com o povo de Deus espalhado em todas as denominações, toda a terra. Porque esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo não é o povo batista, o povo presbiteriano, o povo assembleano. Esse povo é o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. O que passa disso é coisa humana, é preceito humano, às vezes necessidade mesmo humana, porque tem as regras para que a gente possa segui-las, mas a gente não pode esquecer que as regras, as normas, para que sejamos verdadeiramente o povo de Deus que gere esse ambiente de união, é a palavra. É a palavra. E aí nós colocamos a maneira pela qual cada um de nós interpreta. Querido, quem nos guia em toda a verdade é o Espírito Santo. Jesus disse isso. Se nós temos em nós o mesmo Espírito Santo, então isso significa que ele vai nos guiar na mesma verdade. Porque no reino de Deus não há verdades. No reino de Deus há uma verdade. Então quando a palavra de Deus diz assim, o Espírito nos guia em toda a verdade, por quê? Porque Jesus disse, eu sou a verdade. E o Espírito Santo é o próprio Jesus, então ele vai nos guiar nele mesmo, em Deus, nesse Deus que ordena a bênção e a vida para sempre. Não é complicado, é só entender que há um foco, não há verdade, a verdade é minha, sua. Isso é tratar de uma relatividade, mas a Bíblia trata de uma verdade. A Bíblia chega a dizer que nada podemos contra a verdade. É essa verdade que liberta, é essa verdade que santifica, é essa verdade que precisa nos identificar. É essa verdade que ela é sim ou não, ou é ou não é, porque a Bíblia diz o seguinte, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, porque o que passar disso não vem de Deus, é de procedência maligna.
Então a união aqui não tem a ver com denominações religiosas ou com a minha forma de pensar, tem a ver com a forma de Deus pensar. E aqui diz assim, porque ali Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Por que eu estou batendo essa tecla que é ali? Porque olha só o seguinte, se você pensar o contrário disso, vai dar o quê? Quando não há união verdadeira. Isso é horrível, isso é terrível que eu vou dizer aqui agora. Mas é uma verdade, ou é a verdade. Olha só. Se o Senhor, no ambiente de união, é que Ele ordena a bênção e a vida para sempre, no ambiente de desunião, o que Ele ordenaria? No ambiente onde há desunião, Ele ordena o quê? Então, eu acredito que está muito claro aqui que no ambiente de desunião, o Senhor, Ele ordena a maldição e a morte eterna, para sempre. Porque aqui diz que o ambiente para que Ele ordene a bênção e a vida é a união dos irmãos, é a convivência e a união. Quando há desunião, há uma ordenação de maldição e de morte. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos abençoe e que nos dê vida para sempre, mas que nós possamos entender que isso é resultado das nossas atitudes de viver uma união verdadeira em Deus como povo de Deus. Nosso abraço a todo o povo de Deus, a todo homem, mulher, jovem, criança que adora o mesmo Deus, que serve o mesmo Deus, que vive esta palavra como ela é e não com base naquilo que eu penso ou deixo de pensar, mas com base naquilo que vem da mente de Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. E que nesse dia você pense, você analise bem qual é o nível da sua comunhão, ou da sua união, ou do seu sentimento de união, ou qual tem sido a sua contribuição na construção desse ambiente de união, onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que na sua casa, que na igreja onde você congrega, que na sua cidade, que no seu bairro, na sua rua, e que na nossa nação o Senhor possa ordenar a bênção e a vida para sempre. Essa é a nossa oração, o desejo do nosso coração. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Espero profundamente que você não tenha gostado do que ouviu, para que nós possamos ser confrontados e possamos consertar aquilo que precisa ser consertado. Espero profundamente que você tenha entendido o que o Senhor acaba de falar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te louvamos mais por esse momento especial na Tua presença. Abençoe cada vida que tem participado, que tem contribuído, que tem nos abençoado. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que no ambiente de união entre o Teu povo, que nós recebamos bênção e vida para sempre. Pai, em nome de Jesus, que esse domingo seja um domingo especial na vida de cada um. Estamos, ó Deus, encerrando essa série que o Senhor nos colocou no coração para ministrar. Estamos encerrando hoje à noite, se o Senhor permitir, dessa volta ao templo. E eu creio que esse é um tempo profético, são ministrações proféticas da volta ao templo, para o culto presencial, porque sei que o Senhor tem poder para acabar com essa pandemia agora. Então que seja feita a Tua vontade na terra, do mesmo jeito que é feita no céu.
onde só a vontade do Senhor prevalece. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado. Até a noite, se o Senhor permitir. Deus te abençoe.